Mário Ipiranga recebe hoje as homenagens de seus familiares e o reconhecimento de uma sociedade que ele tanto se dedicou. E o papai também foi abençoado pelos deuses, porque Deus deu a ele a condição de viver 96 anos. Viver 96 anos significa ver os filhos todos formados, a sua prole inteira e todos conduzidos e encaminhados na sua vida. Então isso aí é um motivo de muito orgulho para nós, filhos, produto da união do professor, escritor, historiador Mário Ipiranga Monteiro com a minha mãe, Ana dos Anjos Monteiro. De tudo que a gente possa falar do papai como família, eu não guardo só o orgulho. O papai teve uma sensibilidade muito grande perante a família. E eu tenho certeza que o que ele passou para os filhos, eu falando por mim, eu passei tudo isso para os meus filhos e hoje eu passo para os meus netos. É um amor muito grande que o papai passou junto com a minha mãe. A minha mãe teve muita participação em tudo isso. Muita mesmo. E eu me orgulho muito do meu pai. Sempre a família esteve presente na vida do meu pai. Ele sempre, tudo que ele fazia, os filhos e a mulher participavam, sabiam do que ele estava fazendo. Então, nas pesquisas nós ajudávamos, mamãe, eu, as Emilcos, Maurílio. O Mário não, porque era muito pequenininho, já não alcançou muito essa parte. Mas eu, Azemilcos, Maurílio e mamãe participamos muito das pesquisas do papai, tanto pesquisas históricas como pesquisas de folclore. Saíamos com ele, com aquele monte de gravador, de filmadora, de tudo para ele fazer as pesquisas. Essa responsabilidade intelectual que eu tenho de seguir esses passos teve origens remotas, ou seja, quando pequeno eu ia até a sua casa, ficava brincando ali, mas ao mesmo tempo tive aquela influência de conviver com os livros diariamente. Eu lembro que eu ia até a sua casa e aos seus pés eu lia Monteiro Lobato, e ele brincando comigo e falando algumas coisas coloquiais, outras intelectuais, mas sempre, mesmo que de forma inconsciente, incentivava-me a escrever, a produzir, a leitura. Nesse tipo de educação não há didatismo, há somente o exemplo, ou seja, o exemplo faz com que o descendente siga aquele espaço. Já na minha adolescência, depois da adolescência, na vida adulta, eu comecei a escrever num ramo um pouco diferente, porque meu avô foi uma pessoa multicultural, ou seja, foi historiador, escreveu sobre história, folclore, geografia. A minha linha é mais a linha jurídica, um pouco de literatura, mas eu pude absorver sobretudo essa poesia, porque eu acho que o meu avô, ele era poeta no sentido mais largo da palavra. Eu tenho essa responsabilidade de uma forma muito séria, procurando seguir os passos que ele ensinou, não só na literatura, mas também nesse lado pessoal, de honestidade, de decência e, sobretudo, de uma busca incansável pelo conhecimento. Se eu pudesse definir o Mário Ipiranga em uma frase, ou uma letra, talvez, ou uma palavra, eu definiria persistência. Ele foi muito persistente, teve também uma disciplina muito grande para produzir. E essas qualidades é que eu procuro encaixar nessa responsabilidade, que eu diria poética, para seguir nessa literatura que você me propõe. E tive a sorte de conviver com ele por muito tempo. Sempre passava as tardes com ele, a minha tia Marita, sempre me pegava no colégio e eu ia para lá. E ele sempre foi um ser intelectual e supremo para nós, de inteligência. E ele sempre descia para chegar ao nosso nível e conversar. Eu lembro que ele sempre influenciou e sempre nos deu abertura para essa área mesmo, da literatura. Sempre me influenciou a escrever, a desenhar. Inclusive, uma das capas do livro dele, ele sempre dizia para me desenhar. Meu pai tinha um outro hobby também, que era comprar livros. Ele adorava comprar livro, não podia ver um livro. Fosse o que fosse, ele dizia sempre, qualquer livro, por menor que ele seja, por mais insignificante que ele seja, ele sempre tem valor.
Então, ele gostava muito de ler gibi, revistas e comprar livros. Era o outro hobby dele, adorava. Além dos trens, era o livro. Sempre foi uma pessoa realmente que serviu de exemplo pra gente, né? E ele sabia ser rígido e ser humilde, e ser avô, e ser pai, e ser tudo. Porque a sua obra literária, vastíssima, ainda vai ser oferecida para o público que dá valor às coisas boas, sobretudo da nossa terra. A vida dele foi toda para escrever. Ele se dedicou, não tinha uma hora, um dia da vida dele que ele não brincasse e não escrevesse ou lesse. Então, todos os livros dele, como o Teatro Amazonas, por exemplo, ele passou 30 anos pesquisando. Ele achava que sempre ia encontrar alguma coisa. Quando ele publicou, quando saiu a primeira edição do Teatro Amazonas, ele tinha um sentimento assim de que não havia publicado o retrato do De Ângelis e do Capranese. Ele fez tudo para conseguir o retrato, através da embaixada e tal, mas não conseguiu. Então, quando foi da segunda edição, ele pediu ao meu primo Bernardo Cabral, se ele puder, era senador nessa época, se ele podia, através do Senado, conseguir com a embaixada essas duas fotos. E o meu primo, então, se interessou, fez um expediente para o embaixador lá do Vaticano, que era amigo dele, e o embaixador no Vaticano, o embaixador do Brasil no Vaticano, providenciou e as duas fotografias vieram. Está toda essa documentação na segunda edição do livro Teatro Amazonas, e ele ficou felicíssimo porque ele sempre dizia: meu livro não está completo porque não tem a fotografia do De Ângelis e do Capranese. Então ele colocou, na segunda edição, colocamos a fotografia. Do meu sogro. Muito bom. Eu sempre gostei muito dele, muito mesmo. Mas como sogro, ele tinha um lado que pouca gente conhece e refere. Era de uma docilidade enorme, grande como tudo que ele fazia. Ontem eu ficava pensando, o que é que meu marido pode falar, e os irmãos e a esposa? Vinha sempre uma expressão muito jovem de hoje. Tudo de bom. Meu sogro foi isso. Tudo de bom, em todos os sentidos. Mário Ipiranga qualificou a historicidade e a atmosfera do processo da pesquisa. Comprovou com outras dimensões paralelas à liberdade de pensamento e do ato de escrever. Consequentemente, ele não surge por acaso no panorama amazônico, como uma inspiração isolada, sem causa e efeito, ou sem motivo real, transformando o lírico e o poético em necessidades materiais exigentes. Fez do homem simples da floresta ator heróico das cenas da nossa história real. Por isso mesmo, ele realizou mudança na forma de pensar da nossa historicidade regional. Ele ofereceu não somente suas obras, mas o labor, a dedicação à pesquisa e o testemunho material da cultura amazonense, de um período importante. Por esses e outros subsídios recolhidos dos seus fragmentos da sua história pessoal, mostramos o operário das letras. O velho mestre continua mais vivo do que nunca. E, principalmente, as suas obras continuam vivificando a nossa história. Obrigado pela tua audiência e pela tua companhia. Você pode nos acompanhar através das redes sociais. Te espero no próximo programa com mais um Documentos da Amazônia. Até lá.